A gente abre o RF News de hoje falando do temporal que atingiu cidades da região de Campinas e de Piracicaba desde segunda-feira, né? Dados da Defesa Civil Estadual mostram que a cidade de Limeira é a segunda com o maior acumulado de chuva no estado de São Paulo. Nesta terça-feira foram 95 milímetros de chuva em apenas 24 horas. A nossa equipe vai trazer os detalhes. O Vinícius Boer acompanhou essa chuva desde cedinho. Esse volume todo, inclusive, surpreendeu, como a gente disse, até mesmo as autoridades. Exatamente, foi muita chuva em pouco tempo, viu, Juliana? Boa noite para você e para todos que estão acompanhando ao RF News neste momento. Depois do caos enfrentado na noite de ontem, hoje foi dia de contabilizar os prejuízos e os estragos deixados pela força d'água. Segundo a Defesa Civil, choveu de 80 a 90 milímetros em menos de uma hora aqui na cidade de Limeira. Foi o suficiente para a cidade registrar vários pontos de alagamento, como na Avenida Francisco D'Andrea, Avenida Laranjeiras, na Ponte Preta e na ponte ali da Avenida Araras. Carros, motos e vans ficaram ilhados. Alguns veículos precisaram até procurar abrigo em postos de combustíveis. Mas o trecho mais preocupante mesmo foi ali na região do Mercadão. Nem mesmo os piscinões que foram criados para minimizar os alagamentos aguentaram a situação. Isso porque os dois reservatórios que ficam no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Barão de Campinas acabaram transbordando e os portões de ferro foram arrancados pelo volume d'água e também pela força da correnteza. Esses sistemas eles foram criados, como eu bem disse, para armazenar a água e conduzir toda essa água para o Ribeirão Tatu. Mas as autoridades disseram nesta terça-feira que a chuva pressionou o rio, já que toda a água que caiu nas principais avenidas centrais e também dos bairros mais próximos foi levada diretamente para o Tatu. Muitos comerciantes tiveram prejuízos ao redor ali do Mercadão. O Renan Exaltino, nosso repórter cinematográfico, acompanhou o dia de hoje, como que foi contabilizar esses prejuízos, geladeiras que foram completamente ali perdidas, né? E na cidade como um todo, as equipes de limpeza e manutenção trabalharam ao longo de todo o dia para minimizar os transtornos para a população. Vale destacar que a previsão do tempo aponta para mais chuvas para Limeira até a semana que vem. O gabinete de crise, que reúne Defesa Civil, Guarda Municipal, agentes de trânsito, entre outros agentes públicos, vai acompanhar agora com mais intensidade os reflexos da chuva, acompanhar de perto também essa previsão. E para a população, de forma geral, qualquer emergência, os moradores de Limeira podem acionar a Defesa Civil pelo número 199. Eu volto com você aí no estúdio, Juliana. Muito obrigada, Vinícius, pelas suas informações. E em Campinas, por conta das fortes chuvas, a Prefeitura fechou os parques da cidade e reforçou a importância dos cuidados em áreas de risco. Os parques são fechados sempre que o acumulado passa de 80 milímetros nesse período. O repórter Fábio Oliveira é quem traz essas informações para a gente. É exatamente isso. O anúncio foi feito hoje por volta das 10 horas da manhã pela Prefeitura Municipal de Campinas. E nós estamos em um dos pontos, né, que acabou sendo fechado, aqui interditado, melhor dizendo, aqui por toda a administração municipal. Nós estamos aqui na Avenida Doutor Heitor Penteado, região aqui do Taquaral. Esse é um dos pontos que acabou sendo interditado. Ao fundo ali, o Marcos Gatti está mostrando para a gente nas imagens, alguns cavaletes e cones, né, da INDEC, que acabou interditando aqui a volta, né, o entorno da Lagoa do Taquaral. Outros pontos também que foram interditados, também região do Bosque, entre outros também. O que acontece? Todos os parques de Campinas acabaram sendo interditados, sendo fechados aí hoje às 10 horas da manhã e vai ter uma nova reavaliação amanhã, quarta-feira, né? A partir também das 10 horas da manhã. Tudo indica, claro, que se não, essa chuva não apertar mais, se a chuva não ficar mais intensa no período da tarde de hoje. O que acontece? Por que esses parques foram fechados? A cidade de Campinas hoje está em estado de emergência. Por que estado de emergência? Nas últimas 48 horas, atingiu aqui a cidade de Campinas cerca de quase 92 milímetros de água, né? 92 milímetros de chuva. E para essas condições aí dos parques serem fechados, cerca de 80 milímetros já é considerada uma situação crítica, né? E arriscada aí para os parques ficarem abertos. Então, a Prefeitura de Campinas acabou se reunindo na manhã de hoje, fez esse anúncio aí para toda a imprensa e claro que isso acabou pegando muita gente de surpresa, né? Muitas pessoas acabaram passando por aqui e viu ali que estava interditado, teve que mudar o trajeto. Algumas pessoas também
que acaba acordando cedo para fazer aqui a caminhada, a corrida, também foram pegas de surpresa, né? A gente sabe que essas condições aqui dos parques fechados se dão por conta dos acidentes que aconteceram nos últimos anos. 2 acidentes fatais que acabaram tirando a vida de uma criança, né, dentro ali do Taquaral, e também de um motorista de aplicativo na região do Bosque, no qual 2 árvores caíram ali, árvores de grande porte, acabaram caindo nessas 2 pessoas e acabaram matando essas 2 pessoas aí por conta das chuvas, né? No período aí que estava chovendo muito, o solo estava completamente encharcado e isso acabou acarretando, né, para essa queda dessas árvores. A gente continua acompanhando aqui essa situação de Campinas e amanhã novamente, se acaso a chuva não apertar, vai ter uma reunião novamente, como eu disse anteriormente, e aí pode ser que abra esse parque aí, os parques voltem a abrir amanhã. Caso a chuva aperte, apenas na quinta-feira. A gente continua por aqui. Eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Fábio. São medidas realmente importantes para evitar outras tragédias como essa que o Fábio bem lembrou para a gente, né? Então, melhor mesmo ficar tudo fechado para evitar mais transtornos. E como a gente viu, a terça-feira foi marcada por chuva intensa em várias cidades da região. A pergunta é, será que essa chuva continua nos próximos dias? A Lícia Manjavac vai conversar ao vivo comigo e tem essas atualizações. Boa noite, Lícia. Conta pra gente, pelo que eu tô vendo, não chove nesse momento na cidade de Campinas. Agora, tem previsão para mais chuva? Amanhã, por exemplo, a gente pode esperar que o tempo fique exatamente como? Oi, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Olha, agora sim, finalmente a chuva deu uma trégua, tá chovendo bem menos aqui na cidade de Campinas. Durante o dia choveu muito, né? A chuva dava uma treguinha, parava um pouquinho, mas logo voltava a chover de novo, chover bastante, chover forte em vários pontos aqui da cidade de Campinas. E amanhã a chuva deve sim dar uma trégua, deve ficar exatamente como está agora, só com alguns pontos chovendo somente em alguns pontos da cidade, mas uma chuva bem mais fraca do que a que atingiu a cidade hoje e também a região de Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Então, amanhã o dia vai ser mais tranquilo, né, para a população de Campinas em relação à chuva, né, que a forte chuva que atingiu a região hoje não deve se repetir amanhã. O sol só deve aparecer no fim da tarde e essa frente fria, esse friozinho que a gente sentiu de leve hoje aqui na cidade de Campinas, né, deu para colocar uma blusinha um pouquinho mais comprida, mas não esfriou tanto e amanhã deve estar menos frio ainda. Então amanhã a frente fria já se afasta da cidade e da região de Campinas, também de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. E eu repito, o sol volta a aparecer somente à tarde, somente no fim do dia. Na quinta-feira terá sol entre nuvens, então ainda deve ser um dia meio nublado e chove em algumas regiões e essa chuva na quinta-feira ainda pode ser forte. Portanto, amanhã chuva mais fraca, mas na quinta-feira pode chover um pouco mais forte. Na quinta-feira também não faz frio, deve estar ainda mais quentinho, né? Na quinta-feira a previsão do CEPAGRE da Unicamp é que a temperatura chegue aos 28 graus. Juliana. Muito obrigada pelas suas informações, Lícia. Corre lá então para o carro para caso essa chuva volte, você não se molhar, é a nossa equipe, viu? Olha, vamos aproveitar e continuar falando sobre esse assunto, trazendo aqui no detalhe, reforçando tudo que a Alice já trouxe pra gente, mas mostrando para você também a situação em outras cidades da nossa região. Então, Campinas, a gente já verifica aqui que a partir de amanhã, como a Alice trouxe, essa chuva diminui bastante. Aqui, de acordo com o clima-tempo, nem tem essa possibilidade de chuva e a temperatura máxima fica aqui nos 25 graus. Agora, repara, eu gosto de ressaltar isso aqui, na amplitude térmica. Olha só como está bem pequena, uma diferença entre mínima e máxima de apenas 5 graus. Então, o dia amanhece com 20 graus e chega aos 25. Na quinta-feira, como a Alicia bem trouxe, volta a chover, só que um volume bem menor, cerca de 5 milímetros. Sexta-feira, 1 milímetro e aí no sábado não tem previsão de chuva e a temperatura volta a subir, chegando aos 31 graus. Em Jaguariúna, máxima de 26 graus nesta quarta-feira e essa também essa questão de não ter a chuva também vale para a cidade de Jaguariúna, como a gente observa aqui. Morungaba, Águas de Lindóia, Amparo e Serra Negra
tem previsão de chuva, no caso desses municípios. 13 milímetros para Morungaba, 5. Águas de Lindóia, 10. Amparo e 7 milímetros Serra Negra. Temperatura máxima aqui vai ficar em torno de 23 a 25, oscilando um pouquinho, e a mínima também aqui na casa dos 20 graus. Então, temperaturas, apesar de uma chuva no volume menor em algumas cidades, a gente percebe também que vão ser temperaturas mais amenas, um dia mais fresquinho também. Como que fica Limeira? A gente viu agora há pouco imagens ao vivo no alerta da cidade de Limeira, já sem chuva pelo menos por enquanto, né? E amanhã permanece assim, sem chuva para Limeira, máxima de 26 graus. Na quinta-feira volta a chover, 10 milímetros é o esperado, 3 milímetros na sexta-feira e no sábado chove pouquinho, mas tem previsão ainda de chuva e a máxima de 31 graus. Em Piracicaba, amanhã máxima de 26, também sem previsão de chuva.